igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Graças a Deus temos a oportunidade, ainda que online, dada por Deus, de assim reunirmos os nossos pensamentos, a nossa alma, o nosso espírito, e assim celebrarmos aos altos céus, mais uma vez, um culto de adoração e agradecimento ao nome do Senhor. Que você possa ser, nesta noite, auxiliado, abençoado ou abençoada, e que Deus possa te dar graças assim, para que nós venhamos caminhar vivificados pelo onipotente poder de Deus. A Bíblia diz que o justo viverá da fé, mas se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Então esta é uma noite para que você possa aumentar a sua fé e assim abraçar todas as prerrogativas da palavra do Senhor que nos dão força, e a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força, amém? Vamos então aos Escritos Sagrados de Deus. Abra a sua Bíblia, em nome de Jesus, no livro do Atos dos Apóstolos, no livro histórico do Novo Testamento. Eu vou ler no capítulo 4 e vou falar a respeito da palavra no verso 12, em nome de Jesus. Vamos aos Escritos Sagrados. Diz assim a palavra do Senhor: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Amém? Louvado seja o nome do Senhor, que tem nos dado graça para caminhar, não apagados, entristecidos, amoados, ou até mesmo, e muitas das vezes, alvejados. Pois a palavra de Deus diz que estreito e apertado é o caminho que leva ao céu, e na verdade são poucos que andam por ele. Mas Deus tem nos dado força e tem nos trazido os ensinamentos louváveis, ao qual tem nos enriquecido com grande conhecimento, com grande força, pois a palavra de Deus diz que vós sois santificados pela palavra e pela oração. E hoje é uma noite, irmãos, em qual o Senhor tem nos trazido a sua poderosa palavra, para que não somente eu, mas todos nós sejamos assim nutridos pelo poder onipotente de Deus, e a graça do reino do Senhor possa alcançar a sua vida, possa alcançar os seus objetivos que ora neste momento, você coloca diante de Deus, que eu tenho certeza que o Senhor falará poderosamente da sua vida e também na minha vida, e nós haveremos de sair daqui, diante desse culto, muito mais fortalecidos, muito mais edificados, crendo no onipotente poder do Senhor. Amém? Vamos à Escritura Sagrada em nome de Jesus. O Espírito Santo de Deus tem nos trazido uma palavra gloriosa, de forma que vem a elucidar, alcançando assim os nossos corações e nos trazendo a uma tranquilidade, nos trazendo a uma verdadeira confiança e fé, porque diz o texto assim: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo que importa que sejamos salvos. Nós temos a Escritura Sagrada defendendo nesta noite que não existe absolutamente nenhum outro, ou qualquer que seja um nome, para que nós, aqueles que creem em Cristo Jesus, nós possamos ser salvos, assim confiados não em qualquer que seja a obra que esteja ao alcance dos nossos olhos, ou também tenha chegado até mesmo aos nossos ouvidos, de forma que nos tragam uma inclinação ou uma dúvida qualquer que seja, mas ele aqui esclarece bem claro, dizendo assim da Escritura: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Nós sabemos, irmãos, que temos constituído, pela infinita misericórdia de Deus, sabe, o recebimento contínuo da direção do onipotente Espírito Santo. Nós temos um texto nesta noite que, de uma forma muito surpreendente, nos mostra que dois homens chamados Pedro e João, dois discípulos, eles foram acolhidos por Deus em certa ocasião, ali fazendo a obra de Deus. Deus operou de forma extraordinária. O texto do contexto a seguir diz assim, irmãos: dentro
da palavra de Deus, no capítulo 3, vamos ver assim: o que diz a palavra é porque tal situação nós devemos sustentar, porque não há outro nome sobre o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A causa do assunto é: vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem esmola. Pedro, ficando juntamente com João, disse: olha para nós. E ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que temos, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. Nós temos uma palavra, irmãos, que é tradicional, clássica, a palavra de Pedro e João. Mas nesta noite eu quero enfatizar que a grandeza de Deus está constituída dentro de uma obra ao qual precisamos ter um conhecimento de que o nome de Jesus é sobre todos os nomes. Então, o que mostra aqui na palavra de Deus é que quando Pedro e João chegaram diante daquele homem coxo que ali há muitos anos estava, ele via que o homem procurava para trazer de Pedro ou até mesmo de João algo que não fosse de maneira alguma a sua cura, pois que ele olhava, e o texto diz que ele procurava receber uma esmola, ou seja, ele procurava coisas materiais. Entretanto, ali Pedro e João mostravam que caminhavam não confiados em suas próprias, capacidades humanas, nem tampouco no seu próprio nome, mas eles caminhavam confiados em Cristo Jesus. O que eu quero dizer para você e para toda a igreja, que esse texto nos dá muita força e muito vigor, posto que o próprio Jesus, ele tem alimentado não tão somente os discípulos de 2000 anos atrás, que passaram pela face da terra em várias gerações, mas tem nutrido todos os homens, porque a salvação não está pautada em igrejas, nem em sinagogas, nem qualquer que seja um templo humano, e há muitos anos o nome do Senhor vem sendo glorificado, vem sendo engrandecido, haja visto que nos dias de hoje, muitas igrejas, ou até mesmo muitos centros culturais ou teológicos, acham que podem sustentar a salvação mediante os ensinos que ali são dados, e até mesmo ensinos, muitas das vezes, lançados na contramão de Deus, e assim não causam, na verdade, nenhuma transformação, mas sim escândalos entre o povo e as nações que ora abrigam tais ensinos. O que eu falo nesta noite é que nós devemos enveredar para a importância desse texto, ao qual o próprio apóstolo sustenta diante das autoridades, diante dos sacerdotes, diante de todos aqueles que ali estavam, haja visto que eles estavam prestando uma declaração, porque fizeram um grande sinal diante dos povos, e ali naquele momento eles foram conduzidos à prisão, e eles ali retaliavam para que Pedro e João, ou mesmo os outros discípulos, viessem a sustentar, viessem a glorificar, a engrandecer e a ensinar no nome de Jesus. Então, o que eu aprendo com essa palavra é que ele sustenta diante daquele sinédrio e diz assim de uma forma bem sólida, bem coesa, bem concisa: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome. Aqui Pedro e João estão diante do sinédrio, repletos do Espírito Santo, conforme diz o texto da palavra, com a convicção de que Jesus Cristo é o caminho, Ele é a verdade e a vida, e é um nome sobre todos os nomes. E por que eu ressalto a sustentação desse texto nesta noite? Porque muito é comum chegar aos nossos ouvidos, aos nossos corações, alguém defender um outro nome, alguém defender outros caminhos que não são os caminhos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pedro e João estão diante do sinédrio, estão diante de um aperto das autoridades locais, estão diante dos escribas, estão diante daqueles que seriam as maiores autoridades judaicas, que ali eles deveriam prestar as suas declarações. No entanto, aquela força, aquela pressão de homens, ao qual são homens trazidos pela sua religiosidade, não trouxeram de maneira alguma o ímpeto
intuito de fazer com que Pedro e muito menos João pudessem se perder nas afirmações que ora teriam feito anteriormente, quando assim sucedeu-se ao ensinamento do Evangelho de Cristo. Ele diz bem claro: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens. Então, quando nós recebemos a graça de Deus por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, uma coisa fica bem clara para todos nós, e é bíblica, que todos os homens que são convidados, chamados, eleitos de Deus, eles são lançados a crer em Jesus. Por quê? A palavra do Senhor diz: a todos atrairei a mim. Então, tanto eu como todos nós, você que está em sua casa, você foi atraído ou atraída por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje é uma noite em que nós temos a oportunidade, dada a graça de Deus, de sermos fortalecidos para entender o poder do nome de Jesus. Nós sabemos que estávamos diante da palavra de Deus, ou estamos melhor diante da palavra de Deus, que nos mostra um quadro já conhecido de um homem coxo. Ou seja, o homem tinha um estado praticamente impossível de ser reversível segundo a providência humana, mas Pedro e João disse exatamente aquele coxo de forma bem clara: não temos ouro nem prata, ou melhor, não temos prata nem ouro, mas o que temos vos dou. Em nome de Jesus, levanta-te e anda. O que Deus quer falar nesta hora, para todos os nossos corações, para toda a nossa alma, é que nós precisamos entender e trazer à memória tudo aquilo que nos dá esperança através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós temos ouvido muitos nomes que na verdade não podem salvar, pois o próprio Pedro, nesse texto, e aqui os discípulos afirmam de uma forma muito gloriosa: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome. E por que eu falo isso nesta noite? Porque em muitas ocasiões, quando nós não temos a convicção e a fé na pessoa de Jesus Cristo, nós recebemos vários nomes de homens que parecem ser aquilo que nos dá uma distribuição de uma melhor confiança, de uma melhor convicção, e assim atribuímos a homens aquilo que na verdade temos alguma expectativa. Pedro, de maneira bem clara, juntamente com João, eles nos dão uma afirmação gloriosa, ao qual deve ser sustentada nas nossas vidas. Por quê? Porque eu sei que em muitas ocasiões florescem pensamentos, florescem biografias, florescem aconselhamentos de homens ao qual na verdade são perecíveis, são na verdade homens que preenchem a face da terra como ícones, como se fossem alguma coisa, uma celebração maior entre nós. Assim caminham, todavia diz a palavra do Senhor: e não há salvação em nenhum outro nome, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Nós estamos falando de salvação, nós estamos falando do desembaraço dos nossos dias presentes, nós estamos falando das questões em que nós precisamos colocar em desenvolvimento, das questões que nós precisamos sair da inércia, das questões que nós precisamos sair da escravidão, das questões que nós precisamos sair de uma situação impossível. Este homem coxo estava numa situação completamente impossível. Então, quando você vê aquele homem chamado Pedro e o outro chamado João, a Bíblia nos mostra, e ele diz: não temos prata nem ouro, mas o que temos vos dou. Em nome de Jesus, levanta. Então eles mudaram o estado espiritual, estado físico humano daquele homem. Por quê? Porque aquele homem começou a receber a porção dobrada do Espírito de Deus, e ali a Bíblia diz que ele imediatamente se equilibrou nos seus pés e ali começou a andar como um homem normal e não mais como um homem coxo. O que Deus quer falar com essa palavra é que nós temos ouvido inúmeras outras doutrinas e precisamos ter a convicção da profundidade, assim, da grandeza, da glória e do nome de Jesus Cristo sobre as nossas vidas, porque temos por nós que em muitas ocasiões, assim, caminhamos abatidos, cansados, como se não tivéssemos a guarda, a guarda da pessoa de Deus, que vem salvaguardando as nossas vidas de
forma preciosa, porque você observa bem, eles estão diante de um combate e eles vão se lançar diante de um assunto que só um Deus pode resolver. Pedro e João estão diante de um coxo, e você e eu e todos nós somos preservados continuamente pelo poder onipotente de Deus. Mas eu sei que você em sua casa, você diante da sua família e diante dos seus, e muitas das vezes recorre a algo maior, porque as coisas estão devidamente paralisadas, estão devidamente, completamente de forma desagradável ao seu coração ou ao meu coração. E são assuntos que não podem ser resolvidos por capacidade humana alguma. Haja visto que nós temos como referência nesta noite um coxo. Um homem que nasceu aleijado. Ele tem uma anomalia. Aquele homem não pode andar, senão pela providência sagrada de Deus. Quem crê nessa palavra, diga glória a Deus. Diga glória a Jesus. Então o assunto que você tem na sua vida, ele é na verdade um assunto que qualquer que seja a sua profundidade, qualquer que seja a sua altura, qualquer que seja a sua largura, ele é totalmente capaz de ser resolvido por Deus. Mas o que nós vemos aqui e vemos aprender nesta palavra? Nós observamos que o discípulo está completamente convicto de que o nome de Jesus Cristo tem poder. A Bíblia nos mostra de forma bem clara que é pelo nome de Jesus que aquele coxo, ao receber os primeiros sonidos nos seus ouvidos, entenderam que eram dois homens que estavam cheios do Espírito Santo. Pedro e João ali mostraram que vieram para aquele momento, não por vista, mas por fé, porque não haviam, na verdade, nunca experimentado algo parecido com esse assunto diante desse coxo. No verso 16 do capítulo 3, ele tem um desfecho muito glorioso, para que nós possamos assim apoiar a nossa fé. 3,16 diz assim: pela fé em o nome de Jesus é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem. E agora vedes e reconheceis, sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a esse saúde perfeita na presença de todos nós. Então nós observamos que o texto diz que a fé veio por meio de Jesus e aquele homem teve a sua saúde restabelecida. Nós precisamos entender que temos coisas básicas na nossa vida para que nós possamos assim desenrolar diante de Deus muitos assuntos que ainda não estão esclarecidos. Por quê, irmãos? Porque quando nós temos uma fé salvífica, nós assim empurramos principados e potestades do inferno pela fé. Mas quando nós não temos, estamos com uma fé enferma, estamos com uma fé que na verdade recebeu alguma seta, alguma flecha. Ela é uma fé, mas na verdade ela não nos leva a crer de forma como esse homem creu. Naturalmente esse homem ouviu falar de Jesus, naturalmente esse homem ouviu falar dos seus discípulos, dos sinais e prodígios que ali foram feitos em Jerusalém. Nós vemos aqui Pedro e João estão diante de uma situação completamente adversa. Eles estão diante de 2 ou 3 ou 4 ou mais autoridades e mais sacerdotes e mais ali os escribas, aqueles homens que faziam parte daquele clero ou daquela situação política daquele momento diante de um novo governo, ou seja, do Império Romano. Todavia, Pedro e João, a Bíblia diz que eles são homens de pouca instrução e eles não foram de maneira alguma lançados à covardia, nem tampouco a trazer qualquer que fosse uma declaração controversa ao próprio poder e à vontade de Deus. No texto nos mostra bem claro que eles ficaram admirados de ver com a efusão em que Pedro, na verdade, defendia o reino de Deus. E o que Deus quer falar nesta noite com você, comigo e todos nós, é que nós temos que defender esse nome. Acima do seu nome está também o reino, está também toda a obra da convicção, da salvação que há na pessoa de Jesus. Então o texto aqui no capítulo 4, verso 13, diz assim: ao verem a intrepidez de Pedro e João, ou seja, os dois estavam usando de tamanha intrepidez, estavam usando de tamanha convicção, de tamanha fé, para empurrar não só a situação inicial daquele coxo que
que veio a ser curado, como também agora enfrentam outras autoridades, enfrentam também os sacerdotes da mesma forma. Então eles estavam com intrepidez. A intrepidez mostra a convicção, a determinação de não olhar para trás, ainda que fossem homens, ícones daquele momento político, social. Aquilo tudo não implodiu nem no coração, nem na alma, e nem no espírito de Pedro e nem de João. E assim deve ser a igreja de hoje, capacitada, lavada e remida com o sangue de Deus, para fazer os devidos enfrentamentos e não se portar como um covarde, ou até mesmo titubear em dois pensamentos, mas empurrar pela fé, sejam obstáculos pequenos, sejam obstáculos medianos ou até mesmo grandiosos. Deus nos convida nesta noite para que nós observemos que o nome de Jesus é sobre todos os nomes, e toda capacidade humana, toda capacidade terrena temporal, ela é implodida pela dádiva e pelo poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Observe o que diz o texto no capítulo 4, verso 13. Eles observaram, e assim está escriturado: ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Ou seja, o poder da radiação em que há em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele desceu e abasteceu de uma forma gloriosa, com grande pujança, não só a Pedro e João, no momento em que fizeram aquele grande sinal diante dos homens, porque a palavra de Deus diz que naquele dia foram movimentadas muitas almas em direção a Deus, e pelo menos 5.000 homens se converteram diante desse grande fato ao qual esse coxo foi curado. Nós podemos ver aqui que as próprias autoridades sentiram a efusão espiritual ao qual desceu sobre Pedro e João, porque reconheceram que não eram homens letrados, eram homens, na verdade, de simples procedência, todavia defendiam com grande propriedade, com grande autoridade e intrepidez a convicção de que estavam servindo não a homens terrenos, temporais, e assim nada o faziam para que pudessem andar para trás na fé, mas andavam pela frente, confiados no onipotente Espírito Santo de Deus, que desce sobre aquele que crê e confia no Senhor. Você pode dar glória a Deus na sua casa, você pode dizer aleluia, que o nome do Senhor possa ser vivificado, e todos nós possamos trazer à memória tudo aquilo que nos dá esperança. Esse fato aqui é um fato memorável e glorioso, creio que já uma passagem conhecida dos irmãos, mas quando Pedro e João nos trazem a lembrança pela Escritura Sagrada, a Bíblia diz que eram homens iletrados, eram homens incultos, mas eram homens cheios do poder do Espírito Santo. O que Deus quer dizer nesta noite, que eu, você e todos nós, como igreja de Deus, não podemos caminhar de uma forma a titubear em dois pensamentos, de uma forma a nos mostrarmos fracos, nos mostrarmos indiferentes, porque existem várias adversidades que não são, na verdade, combatidas, que não são compelidas pelo poder do Espírito Santo por causa da falta da vossa fé. O que nós aprendemos nesta noite é que esses homens não tinham o conhecimento total dos Escritos Sagrados, mas tinham uma fé gloriosa em Deus, e assim empurravam não tão somente os assuntos inerentes à impossibilidade, mas a principados e potestades do inferno. Deus quer falar conosco nesta hora, através da sua palavra, para que você guarde no seu coração a palavra desta noite. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pela qual importa que sejamos salvos. É pelo nome de Jesus Cristo que nós somos levados à regeneração. É pelo nome de Jesus Cristo que nós somos levados à salvação, para desembaraçar não somente os dias futuros, diante do julgamento, ou até mesmo diante do abandono do nosso corpo terreno temporal, mas é hoje, é no dia de hoje que você é salvo pelo poder do Senhor Jesus. Eu não sei o que se passa na tua vida, não sei o grau de aspereza, nem tão pouco de aflição, angústia e dificuldade que ora você atravessa com o seu corpo, com a sua alma e com o seu espírito, mas eu quero dizer para você que não há salvação em nenhum outro, somente pelo nome de Jesus. E é no nome de Jesus Cristo que caminhou
40 dias na face da terra, após a ressurreição. Era o nome de Jesus Cristo que andou sobre as águas e repreendeu os ventos e repreendeu o mar. Era o nome de Jesus Cristo que transformou a água em vinho. Era o nome de Jesus Cristo que curou o paralítico. Era o nome de Jesus Cristo que curou também ali o cego, os leprosos. Era o nome de Jesus Cristo que se multiplicaram os seus pães e os peixes. Era o nome de Jesus Cristo que homens e mulheres foram ressuscitados pelo poder onipotente da palavra, da oração e do movimento do reino de Deus. A Escritura Sagrada diz: bem-aventurados sois aqueles que não viram, mas creram no nome do Senhor. O que eu quero trazer nesta noite é que dentro do seu coração, no meu coração, nos nossos corações, o nome de Jesus Cristo seja, pois, vivificado, seja, pois, exaltado, seja, pois, engrandecido, porque não há motivo para que você venha ficar cansado, entristecido, amuado, mas é no nome de Jesus Cristo que Pedro e João fizeram sinais e prodígios, empurraram, na verdade, um obstáculo que estava diante de todos os homens, mas não podia, na verdade, ser convertido, exceto a intervenção de um Deus. E naquele momento, Pedro e João, diante daquela declaração ao qual o Sinédrio assim exigia que eles fizessem, é que eles, na verdade, dali sustentam e dizem de forma grandiosa: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe outro nome. Você observa uma coisa? Muitas pessoas no mundo, elas se apoiam no nome de alguns homens, no nome de alguns homens que julgam ser capazes de resolver, de desembaraçar e de dar soluções aos seus problemas, às suas dificuldades e às suas lutas. A Bíblia diz que esses homens são homens iletrados, mas fazem uma sustentação, uma defesa extraordinária, brilhante, diante das autoridades judaicas. O que Deus quer nos ensinar é que não precisou eloquência, nem a capacidade de uma didática muito profunda, mas precisou que esses homens andassem subjugados a Deus, confiados não em suas mãos humanas, nem tampouco na capacidade do homem, o que pudessem fazer. E aí eles exerciam a palavra, dizendo: o que pode o homem fazer, além do corpo matar? Mas a Bíblia diz que nós devemos temer aquele que depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Deus quer falar conosco esta vez dessa preciosa palavra. Eles, na verdade, estavam sendo aconselhados para que não falassem no nome de Jesus. Eu sei que muitos entre nós, às vezes por uma questão de timidez, às vezes por uma questão de uma fé doente ou uma fé fria, muito pouco falam no nome de Jesus, ou muito pouco entendem do poder que há no nome de Jesus. Mas nesta noite nós temos a oportunidade de ver por esta palavra, ao qual Pedro e João sustentam diante do Sinédrio, como homens indutos e letrados. Eles sustentam de forma magnífica e assim bradaram naqueles dias e permanece até os dias de hoje. Passados 2000 anos, a palavra de Deus está viva e eficaz, e diz assim o escrito, ao qual estamos calçando a pregação desta noite: não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Então o nome que está entre o céu e a terra chama-se Jesus Cristo. O nome que pode mudar a tua vida, a minha vida e as nossas vidas, diante de todos os parâmetros e diante de todos os paradigmas de coisas impossíveis que você julga que elas venham a modificar o seu estado momentâneo, ou o seu estado atual, ou até mesmo qualquer que sejam as coisas que estejam aos seus pensamentos, ao seu coração, à sua alma. Eu quero dizer para você que o mesmo nome de Jesus Cristo que operou há 2000 anos atrás é o mesmo nome de Jesus com grande poder que opera hoje e para sempre, porque a Bíblia diz que não há outro nome que esteja com poder e graça para assim nos ajudar como homens e mulheres de Deus, como servos de Deus. E assim o nome do Senhor vai empurrando principados, potestades, todas as adversidades, pois a palavra de Deus diz que o que é impossível aos olhos do homem é possível a Deus.
Que Deus nos dê graça e leve a nossa alma a fazer tratativas espirituais para que nós possamos nos nutrir, nos fortalecer, nos abençoar e apoiar a nossa fé nos oráculos de Deus. E Pedro e João apoiaram não somente a fé, mas foram lançados diante do Senhor, ali fazendo grande obra e sinal na vida daquele coxo. Eu não sei qual é o assunto que você tem na sua vida, que ainda você não desenrolou, nem tampouco alcançou o vislumbre da graça e da vontade de Deus. Mas uma coisa eu quero dizer: você deve se alimentar a sua alma, ao seu corpo, aos seus ossos, ao seu espírito. O nome do Senhor Jesus, Ele teve poder e continua tendo poder, pois Ele é o Senhor de tudo, Ele é o Senhor de todos. 2 homens indultos defenderam há 2000 anos atrás a grande glória e o grande poder que haviam diante do Senhor. E hoje não é diferente. A Bíblia diz que o justo viverá da fé, mas se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Então nós vemos aqui num texto glorioso, no capítulo 4, no verso 4, olha que glória, que grandeza há nesse texto. Mais uma obra de Deus. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra e aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000 homens. Irmãos, nós observamos nos dias de hoje que uma pessoa se converter já é um grande milagre. Mas nós estamos diante de uma intervenção de todos os ensinamentos necessários à salvação do homem, feitas pelo poder onipotente de Deus. Eu creio que não somente nos dias passados, mas nos dias presentes, Deus tem interesse na salvação de homens e mulheres. Aqueles que estão debaixo dos escombros, aqueles que estão debaixo do lamaçal do pecado, aqueles que estão debaixo da religiosidade fria, morta, aqueles que estão debaixo de uma incredulidade e que não seguem o nome de Jesus, mas as conveniências religiosas. Deus está falando conosco nesta noite para que nós possamos replicar aos nossos corações, a nossa alma, o nosso espírito, a importância desse fato tão profundo, tão relevante, tão sublime, em que muitas pessoas ainda confundem e ainda titubeiam em 2 pensamentos. Mas 2 homens iletrados aqui trazem a elucidação de uma forma muito gloriosa. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo que importa que sejamos salvos. Que o nome do Senhor Jesus Cristo possa não só transitar em nossas mentes, em nossos lábios, nós possamos trazer a ardente convicção que são 2000 anos até os dias de hoje passados, e o nome do Senhor Jesus continua salvando, continua curando, continua libertando. O mesmo Deus que andou diante das gerações dos dias do Império Romano é o mesmo Deus que transita hoje pelo coração daquele que crê e confia na sua obra. Que nesta noite você em sua casa possa colocar o teu coração em repouso e lançar-se aos oráculos de Deus, confiando não em nomes intermediários ou qualquer que sejam as proposituras que venham ser lançadas na sua mente ou na sua alma, mas confia no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em suas prerrogativas, em suas obras, em seus desejos, em tudo quanto o Evangelho do Reino tem nos anunciado. Que Deus nos abençoe nesta noite e o nome do Senhor Jesus Cristo seja glorificado, engrandecido e exaltado pelos nossos corações e a nossa alma, o nosso espírito. Que Deus nos leve em paz para o nosso repouso, do nosso leito, pois tenho certeza que hoje grandiosamente Deus vai fazer na tua vida, além daquilo que tu podes pensar ou imaginar, quando confiares totalmente no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E as palmas louvam, engrandecem e exaltam o nome do Senhor. Amém, amém e amém.